Nós temos muitos Brasis, Igor. Esse país é muito grande, né? Eu estou dizendo uma obviedade, mas quando são 27 unidades federativas, 26 estados e o Distrito Federal. As realidades são muito diferentes. Mesmo nos estados, aqui em São Paulo, o estado de São Paulo, vai no Vale do Ribeira. Não tem nada a ver com o Vale do Paraíba, que está relativamente próximo. Não tem nada a ver onde eu nasci, em São José do Rio Preto, que é outro mundo. E aí você vai no Pontal do Paranapanema, é outra coisa. Isso no estado de São Paulo, só para dar alguns exemplos de diferenças assim abissais. E o resto do Brasil é tudo diferente. Eu conheço mais ou menos bem o semiárido nordestino, né? Que é o semiárido mais populoso do mundo. Algumas áreas não é nem mais semiárido, é a área está desertificando algumas regiões do Nordeste brasileiro, que é um negócio assim tenebroso. É outro mundo. As pessoas falam diferente. Até hoje, apesar da unificação, a televisão teve um papel de unificar língua, hábitos, etc. Ela exerceu esse papel mais recentemente a partir da criação da Embratel. Teve até um estudo acadêmico muito bonito chamado Paraíso via Embratel, como que a TV Globo, quando ela foi criada no final dos anos 60, especialmente na segunda metade dos anos 60, através das novelas, do Jornal Nacional, foi unificando até o jeito de falar. Nós tínhamos formas muito particulares que foram desaparecendo. Claro que elas existem até hoje, mas o país foi se unificando. Mas é muitos Brasis em termos econômicos, sociais, culturais, religiosos. E é difícil mesmo fazer mudança no Brasil. É fácil falar, as pessoas falam, é bonito. Falta vontade política. Como se fosse simples, falta vontade. Meu caro, isso daqui vai a Brasília, dá uma olhada ali só no plano piloto, veja, você tem os tribunais superiores, você tem que é o Poder Judiciário, você tem lá o Congresso Nacional, você tem os vários ministérios, tem o Palácio, são muitos interesses representados, nós somos mais de 200 milhões. É muita gente, né? É muita gente, são 212, por aí, milhões de habitantes. Cara, uma vez... É gente pra diabo. Deixa eu te contar uma anedota. Uma vez eu fui lá em Brasília, a gente foi... eu fui participar de alguma coisa para falar sobre economia de criadores, coisa digital, não sei o quê. E aí eu tava trocando uma ideia, foi na época que a galera tava propondo o lance, sabe, de se uma mulher tirar um filho ou abortar um filho que ela tinha sido estuprada, ela poderia ser presa como assassina, qualquer coisa assim. Tava tendo essa discussão aí, tava tendo algum tipo de discussão nesse sentido aí, e aí eu lembro que chegar pro cara e falar assim, pô, cara, isso daí não é possível que os caras vão achar que isso daqui vai pra frente, qualquer coisa, isso daí é cortina de fumaça pra alguma coisa e tal. Ele falou assim, irmão, é muito mais simples do que tu tá falando. Os caras, eles só ficaram doídos porque queriam que alguma coisa acontecesse, aconteceu o contrário, e aí eles, pra encher o saco, eles foram fazendo pro outro lado, que não sei o que e tal. Então, às vezes é muito mais simples, é muito mais humano, eu quero dizer, sabe? Mas, Igor, essa é a questão. Nós precisamos voltar a buscar as raízes, apesar de todos os nossos problemas, as raízes humanitárias do Brasil. Alguém pode falar assim, pô, é uma bobagem que você está falando porque o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Isso não é pouco, hein? 1888, isso é terrível. É verdade. Mas nós, ao longo da República, e ainda era o Império, era o último ano do Império, ao longo da República, nós construímos no século XX, até 1980, nós fomos o país que mais cresceu no mundo ocidental. O país que mais... Nós tivemos o maior deslocamento populacional da história do mundo ocidental entre o final da Segunda Guerra, 1945, até 1980. Qual foi o maior deslocamento populacional? No Brasil. Da onde? Nordeste, Sudeste, especialmente para a nossa região aqui, região metropolitana. Eu tenho até um livro chamado Quando Eu Vim Embora, a história da migração nordestina para São Paulo. Quando Eu Vim Embora é uma passagem do Caetano Veloso, uma música belíssima e tal. E então, foi aqui, alguém fala, mas criou uma conturbação social. Ao contrário, as pessoas melhoraram de vida, né? Veja que os romances como Vidas Secas, do Graciliano Ramos, o 15, da Raquel de Queiroz, seca, aquela tragédia, qual era a saída? Migrar para o sul. Sul era São Paulo, sinônimo de São Paulo. E todos melhoraram de vida, estudaram os seus filhos. Né? O filho passou a viver melhor que o pai e o neto melhor que o avô. Né? E foi uma revolução que nós tivemos aqui. E aí a indústria foi super importante. O processo de industrialização em São Paulo, em particular, antigamente era chamada Grande São Paulo, hoje é região metropolitana. Né? Aqui foi esse dinamismo que nós tivemos. Então tivemos mudanças aqui fantásticas. E é isso que nós perdemos, Igor, a questão de ter uma visão nacional, um projeto nacional para o país, né? Isso que eu te pergunto, lembra quando você falou, temos vários Brasis, temos mesmo assim, você chega no Nordeste, lá no árido, semiárido, Sim. e é
uma outra galera. Aí você mencionou, pô, a televisão fez um bom papel. Isso. Mas assim, precisa de uma unidade, assim, de uma. Assim, claro que a gente tem a nossa cultura e tudo mais, mas na tua opinião, qual que é a liga que torna a gente uma nação mesmo? Essa é. Eu, durante uma década, eu dei aula de história da América Latina, né? E o processo de independência da América Espanhola, desde o México até o Chile e a Argentina, quer dizer, indo dos extremos, se dividiu em cerca de 2 dúzias de países aproximadamente. Aqui na América Portuguesa, não. Nós mantivemos a unidade. Por quê? Bem, aí tem 1000 explicações. Uma, a monarquia centralizada na cidade do Rio de Janeiro. A família real portuguesa, ao contrário da espanhola, ela fez a transmigração aqui para o Rio de Janeiro, e aí a metrópole entrou na colônia. Foi uma coisa sui generis, porque nós, o Brasil, era colônia de Portugal. Então a sede da colônia virou metrópole. E aí a inserção do Estado português, tal, a repressão às rebeliões regenciais, teve rebelião no Pará, rebelião na Bahia, no Rio Grande do Sul, 10 anos da luta no Rio Grande do Sul pela separação em certo momento, e por aí vai. Tudo aquilo, houve um processo de repressão do centro do Rio de Janeiro e manteve-se a unidade do Brasil. A questão linguística também foi super importante, a questão religiosa e tal. Se você, antigamente, nas aulas de geografia, quando eu estava lá no primário, isso faz tempo, nem tem mais primário, agora é Fundamental 1, se você pegar do Oiapoque, lá do extremo do Brasil, e o Chuí, que é no Rio Grande do Sul, bem na pontinha, essa distância é maior do que a distância entre Lisboa e Moscou. Lisboa é a capital de Portugal, Moscou é a capital da Rússia. Entre a Lisboa e Moscou, quantos países tem? Em número? Quantas línguas? Quantas religiões? Quantas guerras? E nós aqui só temos uma coisa, uma língua, grosso modo, uma religião, uma história comum. Então nós temos coisas tão positivas que a gente esquece, aqui apesar de todos os nossos problemas, que esses tempos mais recentes de violência, de discutir maluquices, porque no fim essa discussão do aborto era uma maluquice, imagina uma mulher estuprada e ia ter teu filho, seria uma loucura, e teve gente que denunciou, chamou polícia em hospital, deu o nome da pessoa. Teve coisas malucas, tem de acabar. Isso daí é para falar, aí volta a tua questão, para sua bolha. Não era para discutir os problemas do Brasil. Né? Falar, nós precisamos o quê? Precisamos ter emprego, registro em carteira, crescer o país, modernizar, nós temos de reindustrializar o Brasil, que nossa indústria ficou atrasada, modernizar os portos, tem as questões de infraestrutura, tem a geração nem trabalha e nem estuda, são milhões, alguns estimam em 25 milhões de jovens. Putz, quantos países não tem 25 milhões de pessoas? Nós temos 25 milhões de jovens que nem trabalham nem estudam. Aí fica discutindo a questão do aborto, a outra falando, e banheiro? E o banheiro? Foi na escola? Porque, cara, que importância ter o banheiro? Né? Quando nós temos 500 mil problemas, tanto lugar na Europa você vai só tem um banheiro. Por quê, né? Então, homens, mulheres e quem for quiser que vá lá, isso não tem nenhum problema. Então, o que falta é a gente buscar os pontos de concordância, de concórdia nacional, e as divergências vão continuar. Nós sempre tivemos divergências, mas tem alguns pontos de unidade. E aí vem a questão, para concluir a questão nacional. Nós temos de entender que nós somos uma nação, essa nação tem um papel no mundo, no hemisfério sul. Em certo momento, no governo Juscelino Kubitschek, foi provavelmente, eu acho que o presidente mais importante. Eu acho o Getúlio Vargas importantíssimo, mas o Juscelino Kubitschek governou 5 anos. Ele foi um cara que governou com democracia, foi um cara tão inteligente, tão brilhante. Ele construiu uma cidade onde não havia uma cabana, Brasília, a capital. Alguém fala assim, da cabeça dele não, estava na Constituição de 1946, desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, já falava transferir a capital para o centro do Brasil. O Floriano Peixoto, qual que era a lógica? A lógica havia uma lógica militar, sendo capital à beira-mar pode ser conquistada facilmente, né? Veja que grande parte das capitais europeias, nenhuma é banhada pelo mar, se você for analisar, né? Havia uma questão estratégica, territorial, que era o abandono do interior. Se você olhar até hoje, as grandes cidades brasileiras são todas no litoral, né? Se você for observar, e toda a economia está no litoral. Nós fomos um pouquinho para o interior, quando teve a mineração no século XVIII, né? Pouco, que é Minas Gerais, estou me referindo, e um pouco de Goiás, mas Minas Gerais especialmente. Mas o centro da economia é sempre o litoral. Então, você ir para Brasília era conquistar o oeste, a expressão era essa. E aí a construção foi fundamental, porque você precisa ter. Como você conseguiu em 3 anos e meio construir uma cidade? Hoje, em 3 anos e meio, eles não constroem uma ponte. O monotrilho em São Paulo,
que era para inaugurar na Copa do Mundo 2014, até hoje está inacabado. Você imagina um sujeito viajar. Primeiro, ele chegava sexta-feira à noite em Brasília, pegava o avião no Rio, capital, ia, via como estava, voltava depois ao Rio de Janeiro. O que ele voou pelo Brasil, o Juca Chaves tinha uma música famosa que Elis Regina, num clássico, num show chamado Saudades do Brasil, chama o Presidente Bossa Nova, porque ele não parava de viajar. O Brasil inteiro acompanha. E aquele cara que levantava o astral, um cara que falava bem, um cara animado, um cara que dançava. E deu tudo certo no governo dele. O Brasil foi pela primeira vez campeão mundial, 1958, na Suécia. O Brasil veio a Bossa Nova aqui, foi uma revolução. Também no governo JK. Cinema novo. Brasília é a cidade mais radical que tem, a capital mais radical da história. Observe o urbanismo do Lúcio Costa. Não tem nenhuma capital daquele jeito no mundo. O Oscar Niemeyer e os prédios. Você olha todas as capitais europeias, alguma tem a radicalidade de Brasília? Note as colunas. Ao invés de você olhar o passado greco-romano, as colunas são revolucionárias. Brasil era chamada Brasília, capital do futuro. Nós estamos olhando para frente, que era um país que crescia muito, muito rapidamente. Aí, a Maria Esther Bueno ganhou o Wimbledon em 1959. A Éder Joffre foi peso galo, campeão mundial em 1960 em Los Angeles. Tu tem memória boa ou tu é muito fã do JK? Não, porque eu gosto dele. Não, só para lembrar de alguns momentos. Então você teve, naquele momento, um monte... E as pessoas não paravam em o Brasil. Falavam, pô, que país é esse? Bem, São Paulo era, a cidade de São Paulo, a cidade que mais crescia no mundo. Né? Em 1954 foi o quarto centenário de São Paulo. Né? E foi onde que deu merda, então? Aí é que é a questão. Em que momento nós fomos para o caminho errado? Parece um filme do Kurosawa, um grande diretor japonês, que tem uma encruzilhada e o Toshiro Mifune, que é um grande ator, pega um galho de árvore, ele joga pro ar, caiu para cá, eu vou para cá. Aquele cara que não tinha problema de destino. Pegamos o caminho errado em algum momento. Em algum momento, em espanhol seria o sendeiro. Qual foi o caminho? Eu acho que 1964 foi um problema. Não significa que o Brasil não cresceu durante o regime militar. Cresceu muito, inclusive. Como nunca na história, durante o milagre econômico, 1968 até 73, e na Fechadaço, verdade... né? E um pouquinho mais, chegou até 78 no governo Geisel tal. É verdade, cresceu, e isso é verdade, mas em termos políticos, nós colocamos um pé no freio e houve um equívoco danado. O Brasil estava crescendo muito, o governo João Goulart, porque em 1960 foi eleito o Jânio Quadros presidente. O Jânio Quadros é mato-grossense, passou pelo Paraná, mas fez a vida política em São Paulo. Foi vereador, deputado estadual. Aí São Paulo não tinha eleição para prefeito. Aí teve eleição em 1953. Ele foi eleito prefeito e 9 meses depois foi eleito governador do estado. Governou de 54 a 58. E governou muito bem. Elegeu o sucessor, Carvalho Pinto, que era o Jânio Quadros era um sujeito chamado do populismo, falava muito, tem fotos famosas, aquela história toda. Conhecia muito a língua portuguesa, foi professor de português, inclusive. Aí, em 1960, eleito presidente. Quase que sozinho, porque ele nunca teve partido e tal, né? E aí toma posse em 61, em janeiro de 61. Pela primeira vez a posse em Brasília, porque a capital foi para Brasília no dia 21 de abril de 1960. 21 de abril, porque o JK era mineiro, 21 de abril a morte de Tiradentes em 1792. Então, daí a escolha dessa data. O Jânio assumiu. Aí o Jânio ficou só 7 meses, renunciou. Dia 25 de agosto. Ninguém sabe por quê. A piada é que o Jânio a UDN era um partido chamado União Democrática Nacional, que ele era UDN de porra. O pessoal, ele bebia um pouco mais do que o normal, e o pessoal falou, se trancasse ele no banheiro e abrisse o banheiro à tarde, estaria resolvido, não teria... mas aí é um certo exagero. Mas ele renuncia... por várias razões, que ele invoca, nunca conseguiu explicar, e aí assume o vice, o João Goulart. O João Goulart, na época, você votava separado para presidente e vice. Era uma coisa sui generis. Entre 1946 até 65 era assim. O que era um absurdo. Então, para prefeito e vice, governador e vice, presidente e vice. E nem sempre batia. Muitas vezes o cara que era vice, você era vice meu, mas quem ganhou foi outro, e você foi eleito vice porque votava separado.
Era absurdo isso, mas era o que existia à época. Assumiu o Jânio, que o Jânio ganhou, o vice dele não era o João Goulart tinha como candidato a presidente o Marechal Lott, que acaba sendo derrotado. O Jânio assume, só que ele estava fora do Brasil, estava numa viagem internacional, diplomática, inclusive, acaba voltando, demorou por cerca de 10 dias mais ou menos, um pouco mais, e houve quase que uma guerra civil, porque não queria que ele tomasse posse. Houve a campanha da legalidade, e quem garantiu a posse dele, em grande parte, foi o cunhado dele, Leonel Brizola, era governador do Rio Grande do Sul. E aí toma posse no dia 7 de setembro de 61, chega o João Goulart. Só que, nesse espaço de tempo, entre 25 de agosto a 7 de setembro, mudaram o regime do presidencialismo para o parlamentarismo. Então, o João Goulart saiu do Brasil, era presidencialismo, voltou, era parlamentarismo. Aí mudaram o regime. O pessoal mais conservador que não queria a posse do João Goulart como presidente aceitou, porque o presidente no parlamentarismo tinha poucos poderes, o poder era do primeiro-ministro, que foi eleito pelo parlamento, foi o Tancredo Neves, veja, que foi eleito primeiro-ministro. E aí o governo João Goulart foi um governo muito problemático, porque ao mesmo tempo teve a Revolução Cubana, teve a crise dos mísseis, quando os Estados Unidos ameaçou a União Soviética, que tinha instalado mísseis atômicos em Cuba, né? Houve a crise em Berlim, no Muro de Berlim, em 1961, a construção do muro. Foi um momento, intensificou-se a Guerra do Vietnã, quer dizer, foi um momento muito conturbado entre, na época, Estados Unidos e União Soviética. O Brasil estava no meio. E aqui também teve muita tensão política. E aí houve um golpe de Estado.